Saudações, gente bonita. Em Goiás, 7 horas e 10 minutos, 21 graus, mestre Leider aqui falando. Eu pretendo falar sobre duas coisas que eu não pude comentar ontem, porque eu acabei gastando o final da minha live fazendo a prestação de contas. Inclusive agora eu estou indo buscar as mudas de chapecanga branco sem espinho e umas manivas de mandioca, né? Lá na feira. Bom, a primeira coisa é uma espécie de dueto muito autoevidente. A Marinha sempre foi das Forças Armadas a mais importante para os Estados Unidos. A base da defesa americana, a maneira como eles construíram o império deles, foi baseado na Marinha. Porta-aviões é o símbolo máximo do poder americano. Acho que não há muita dúvida quanto a isso. Certo? Não há. Qual que é o segundo ponto? A Marinha hoje das Forças Armadas é a mais inútil que existe. Sobretudo se a gente considerar a Marinha de superfície. Navio, porta-avião, né? O navio tá tipo cruzeiro. Navio de cruzeiro, né? Cruzador, destroyer, fragata, corveta. Tudo inútil. Tudo inútil. Não serve para mais nada. Por que isso? Gente, basicamente, quando eles inventaram o satélite, já ficou ruim. Porque a Marinha era interessante quando os navios, mesmo sendo armas muito lentas, conseguiam chegar de surpresa nos lugares, né? Com a invenção do satélite, essa possibilidade acabou. Mas ela ainda continuou sendo de bastante utilidade pelo poder, pela capacidade de transporte e tal. O porta-avião americano ilustra isso. Só que depois da criação do míssil hipersônico, aí sim a Marinha se tornou completamente inútil. Sabe, a Marinha de superfície se tornou completamente inútil. Sem necessidade, de verdade. O porta-aviões Eisenhower, que está em Norfolk, é um dos 11 que os Estados Unidos têm, está em Norfolk sofrendo manutenção. Ele ilustra muito bem isso. Ele muito provavelmente foi atingido por um míssil hipersônico. Certo? Os russos aproveitaram as rotias para... Ó, tem um brinquedo novo aí que vocês querem testar? Falando, bora. Vamos pôr esse porta-avião para correr. Então, diante de um míssil hipersônico tátil, Kinjal, o Tsirkon, que foi feito exatamente para afundar porta-avião, porta-avião não é nada. Um navio não é nada. Sabe, nenhum tipo de navio. E isso cria um problema para os Estados Unidos muito maior do que só as armas deles de superfície naval serem inúteis. Em caso de guerra, por exemplo, na Europa, como os Estados Unidos levariam, sei lá, centenas de milhares de soldados para o continente europeu? Como eles fariam isso? Porque existe um oceano entre a Europa e os Estados Unidos. Como as tropas dos Estados Unidos cruzariam esse oceano? Porque os russos podem simplesmente afundar os porta-aviões, os corvetas, as fragatas, os cruzadores, os destroyers, antes mesmo de sair do porto. Ou pode esperar estar chegar perto e simplesmente afundar o navio com os marinheiros todos. Então, a Europa
se acha que é protegido pelos Estados Unidos, ela tem um problema sério. Porque os Estados Unidos agora simplesmente não tem como levar tropas de lá para o continente europeu. Porque isso teria que ser feito por mar. Só que olha a velocidade lentíssima dos navios e o tamanho exagerado deles, o quanto é fácil detectá-los, tanto que é fácil afundá-los. Não tem mais ligação entre Estados Unidos e Europa. Viável não. O navio doravante é só um instrumento de transporte, é só um meio de transporte. E não é dos mais eficientes. A vantagem dele é só porque ele é barato. Sabe, consegue transportar um grande volume de carga por um preço muito baixo. Mas ele deixou de ser uma arma de guerra eficaz. Ele é só um meio de transporte. E o interessante, se a gente considera tudo isso, é que mesmo enquanto meio de transporte, as coisas estão mudando muito. O canal que os franceses começaram a fazer no século XIX, os americanos terminaram de fazer no século XX, no Panamá, hoje ele se aproxima cada vez mais de um trambolho inútil. Porque ele foi feito numa época em que os navios eram pequenos, de baixo calado, estreitos. Só que os navios agora, os porta-containers, os petroleiros, são imensos, de grande calado, largos. Não consegue mais passar pelo canal do Panamá. Navios modernos não passam no canal do Panamá. Navio da classe Panamax são canoas, comparado com os navios que realmente importam para o comércio internacional. Então, o canal do Panamá é uma lembrança do passado distante. Ainda em operação, mas condenado. E não tem conserto. Você tem que fazer outro. E é exatamente isso que os chineses farão na Nicarágua. Um outro canal. Bem mais largo, bem mais profundo, bem mais moderno. O canal de 16 quilômetros que eles fizeram em 70 horas no Camboja foi um teste. Foi um teste para ver quanto tempo os chineses levariam para fazer um canal na Nicarágua se eles realmente colocassem lá toda a força do poder deles. Pode pensar décadas? Não. Ano talvez. Se eles realmente colocarem toda a força da engenharia deles, é muito rápido. Muito rápido. E aí, feito o canal da Nicarágua, cara, acabou o Panamá. É um canal dispendioso, caro, cada vez mais inútil. Então, a verdade é essa. E os Estados Unidos, dito isso, se ressentem enormemente de um poder que já não tem, que já não possui. E eu sequer sei de verdade se eles compreendem isso. Eu acho que não. Eles estão aprendendo, os iemenitas estão ensinando para eles. Mas toda essa conversa de pressionar, gente, pelo amor de Deus, se a Europa está lascada porque está a 4.500 quilômetros dos Estados Unidos, os Estados Unidos não podem fazer nada, considerando que navio é um alvo gordo e lento, que os russos, não só os russos, mas pode afundar a hora que eles quiserem. Imagina a distância entre Estados Unidos e China, são 10.000 quilômetros. Então todo o suposto poder dos Estados Unidos, Coreia do Sul, tem Filipinas, é um país de península e arquipélago, Coreia do Sul, Filipinas, Singapura, Taiwan, Japão. Nossa, quanto poder, Quanta projeção de poder. Que mané projeção de poder? Para com isso. Eles são 10.000 quilômetros de distância. Os chineses têm mísseis hipersônicos táticos. Acabou. Mas eu ainda não terminei.
Eu falei, a marinha de superfície é inútil, não a de profundidade. Por dois motivos. Nada é capaz de transportar armas tão poderosas, tão destrutivas, quanto os submarinos. Ainda mais os submarinos monstros russos, que são gigantescos. E em vez de navegar praticamente na superfície, como os americanos, conseguem navegar os modelos mais modernos a 450 metros de profundidade. Os navios americanos voam tão perto da superfície que os chineses desenvolveram software para localizar eles com satélite. Como eles voam muito perto da superfície, eles criam um arrasto, uma espécie de linha na superfície dos oceanos, que a inteligência artificial chinesa aprendeu a identificar. Então eles sabem onde os submarinos americanos estão e o que eles estão fazendo. Os russos não. Nós não estamos falando que a classe Poseidon tem um submarino de trabalho capaz de navegar, feito de titânio, né, a 4.000 metros de profundidade. Se é, por exemplo, para instalar coisas, ou como ele é dotado de pinças, cortar cabos de internet. E mais, se as pessoas acham que o hipersônico é uma arma extraordinária, elas estão corretas, mas ela não é a única. Os russos têm torpedos supersônicos de cavitação. Deixa eu comer alguma coisa porque a diabetes está apertando. Gente, um torpedo que faz 1.400 km por hora dentro d'água é algo que... Bom, lembra os navios, os porta-aviões e tudo mais? Eles não seriam facilmente destruídos apenas por cima, mas por baixo. Os submarinos russos, esses sim não podem ser enxergados. Tem um que faz ruído de 6 decibéis, bem mais baixo que o som das ondas, indetectável. Pode atingir velocidades grandes, profundidades grandes. Tem torpedos com velocidades altíssimas. Os submarinos sim, uma força da natureza. Entendendo a mudança no jogo, o que os russos fizeram? Eles não têm porta-aviões. O Kuznetsov não é um porta-avião. Ele pode funcionar como um, mas ele não é um porta-avião. Ele é um cruzador. Eles não têm porta-avião porque não necessita. É uma tecnologia ultrapassada. Simples assim. Todo o poder da marinha russa está nos submarinos. Eles são capazes de lançar armas de poder incomensurável, destruidoras de continentes, e afundar navios. Outros submarinos são poderosíssimos. Debaixo do mar, a região menos conhecida, que é a Lua, aí sim ainda dá para travar batalhas com muita eficiência. Então, em resumo, a Marinha dos Estados Unidos é só uma lembrança patética do passado. O poder deles, eu vi falando em poder econômico extremamente declinante, tecnológico, cada vez mais ultrapassado. Mas agora eu estou falando realmente do poder tático, sabe? Do poder tático, da capacidade operacional, de impor a própria vontade, da absoluta falta de condições estratégicas de fazer a guerra moderna com um país fora do continente deles. Estão isolados nas Américas. O almirante Mayhem não imaginava isso, né? Não que eu saiba, não que eu já tenha lido. Eu sou um fã do almirante Mayhem. Ele é um ótimo estrategista. Eu gosto de estrategistas. Ele era muito bom. Assim, bom no sentido de não
de uma boa pessoa. Bom no sentido de saber o que faz. Isso é indiscutível. Só que a doutrina naval dos Estados Unidos se tornou obsoleta pela inferioridade tecnológica. Simples assim. Já era. Acabou. Todo aquele, né? Hoje eu quero falar sobre isso na live. Com mais calma. Mas essencialmente, gente, é isso. É igual aquela fala do Galvão Bueno, que virou meme, né? Bem amigos, né? Terminou. Acabou a era do poder americano. Vou atrás com as minhas sementes. Gente, olha a quantidade de maniva de mandioca. Mandioca pão goiana. Vocês não têm noção do mandioca é boa. Ela é muito boa. E vou falar pra vocês, eu batalhei pra conseguir ela. Porque quem tem não costuma, né, vender. E eu ganhei, só tive que pagar pra moça que colheu, né? R$30 pelo trabalho dela de colher as manivas. Gastei R$30 no Uber, né? Porque eu tive que pagar 2 corridas, que deu trabalho. E eu ainda dei uma mandioca pro motorista. Falei, não, seu moço, o senhor vai me achar um bobo pra eu gastar, fazer essa trabalheira por causa dessa mandioca, mas eu faço questão de te dar um. Eu comprei do seu Luiz, que ele é 5, deu uma mandioca de 2 kg pra ele. Você vai ver que mandioca boa, você vai ver que vale a pena. Então me saiu R$70. Mas pensa num homem feliz. Porque roça sem mandioca não é nada. E lá simplesmente não é que ele falou assim, ó, tô levando a melhor mandioca de Goiás, que é a pão. Não, não é isso. Porque lá realmente não tem nenhum pé. E ninguém planta mandioca. Então não tem nem onde arrumar mandioca. Depois eu quero pegar a vassourinha, né? Amarela, a BRF 399. Não, perdão, a 401. Que é laranja. Porque é um alimento, digamos assim, essencial, né? Mandioca é um alimento essencial. Tem que produzir e tem que ter como ofertar. Mas deixa eu continuar. Eu tenho que ir atrás de sacaria. Na minha mãe não tem. Mas deixa eu continuar. Os Estados Unidos, se você para pensar que não tem um exército saudável, sabe, todas as vezes que eles colocam os coturnos no chão, eles perdem. E isso desde o Vietnã, sabe? Vietnã, Afeganistão, Síria. Se eles colocam os coturnos no chão, eles perdem. Tem vitórias pontuais quando apoiados solidamente por aviação, né, que é a maneira que sabe lutar isso. Apoio aéreo ostensivo e assimétrico, quase sempre. Eles não conseguem, acho que os Estados Unidos não vencem em terreno disputado desde a Segunda Guerra Mundial. Você fala, ah, mas a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia eles não venceram. Pois empataram. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, que eles não conseguem vencer um terreno disputado. O exército deles é ruim. As pessoas entram no exército dos Estados Unidos basicamente como alternativa à pobreza, à fome. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eles não são bons guerreiros, não são. O treinamento é ruim. Os generais são horríveis. Você vê esses generais americanos falando, você fala, meu Deus do céu, que asno. O exército. E outra, para repor aquilo que nós estávamos falando. Como é que o exército dele, a partir de agora, vai chegar nos lugares? Eles podem fazer guerra com o Canadá e com o México só. Porque a partir do momento que os russos que inventaram o satélite e depois inventaram o míssil hipersônico,
desabilitar a marinha de superfície deles. E a marinha submarina deles é fraca, é ruim. A partir desse momento, os Estados Unidos deixou de ser uma força imbatível. Na verdade, nunca foram imbatíveis, tanto já foram batidos, mas deixou de ser uma força até respeitável. Eles só conseguem vencer guerras assimétricas contra países muito mais fracos. Aí eles conseguem, mas em terreno disputado, nunca venceram, desde a Segunda Guerra Mundial. Jamais venceram, certo? E aí você pensa, a Força Aérea, sobrou a Força Aérea com os F-22, o avião que custa $1 bilhão. O que adianta você ter um avião se vocês não têm condição de fazer mais? Quando eu falo condição, não é só dinheiro não, que vocês imprimem. É condição de engenharia mesmo, de produção. É muito caro e não é tão bom assim. Na verdade, para ser honesto com vocês, um Super Tucano derruba um F-22. Nossa, Lady, você está falando heresia, uma bobagem muito grande? Não. Aqueles filmes de combate aéreo, avião contra avião, aquele só acontece em Top Gun, em Maverick, em filme americano. Como se derruba avião hoje em dia? Com um míssil ar-ar. E o melhor, de longe, míssil ar-ar que existe no mundo é o R-37M. Um míssil hipersônico que faz 6 vezes a velocidade do som e atinge alvos a 300 km de distância. Certo? Ele alcança a distância de 400 km em 3 minutos. É uma arma extraordinária. Peraí, o que eu tenho que fazer? Minha mãe tá com problema nas costas. Então eu vou primeiro comprar a sacaria e depois eu comprar um remédio para ela. Mas vamos lá. Ah, meu Deus do céu, tá fechado? Ué? Ah, vai abrir. Bom, então vou comprar o remédio primeiro. Vai lá, dona Mãezinha. Agora estou improvisando a farmácia aqui. Deixa eu comprar remédio para minha mãe, gente. No instantinho, depois eu volto. Comprei o remedinho para minha mãe. E agora abriu. Vamos ver se eu acho a sacaria, né? É um leão por dia, gente. É um leão por dia. Pré-mudança é um negócio complicado. Mas vamos voltar ao assunto da questão dos Estados Unidos. Então, embora pareça uma heresia eu dizer que um Super Tucano pode derrubar um F-22, na verdade, se você considera que o que derruba um avião da classe do F-22, que a gente tem que admitir que é um avião de ponta, é um míssil hipersônico, certo? E o que é o F-22 diante de um míssil que faz quase 7.500 km por hora? Não é nada, sabe? Não é nada, absolutamente nada, não dá conta, certo? Então, peraí, deixa eu só ver se eu acho essa cara e eu já volto. Eu ganhei um, mas não vai dar, né? Porque eu quero colocar todas as minhas sementes dentro de saco para facilitar na hora de eu desembarcar e plantar. É muita coisa. Então eu vou subir lá na Dona Regina. Ela foi nossa vizinha quando eu morava na roça, tem base. Foi nossa vizinha. E ela tem o filho dela, né? Uma loja de produto agropecuário. Aí quem sabe eu consigo pelo menos mais um saco. Mas vamos continuar. Desculpa, tá meio aleatório, mas né, eu tô em clima de mudança. Aí tem que arrumar as coisas. Vamos lá. A questão da Força Aérea dos Estados Unidos, isso é interessante, porque a maneira como os Estados Unidos lutam é muito parecida com a maneira como Israel luta. Então, nesse caso, a essência do que vale para um vale para o outro. Israel não tem um exército bom, igual eles dizem. Tem uma força de repressão. Repressão civil que coloca apavoro em civil. Mulher, criança, idoso, sitiante, gente inocente,
certo? Coloca pavor em civil. É o que eles fazem. Desviver criança, desviver mulher, desviver médico, desviver enfermeira, desviver socorrista. Isso é fácil. Isso é fácil. Qualquer um faz. A guerra é homem contra homem, no entanto. E nisso, quando a cena, eu lembro, eu até postei, de 4 gazaítas armados com pedra, colocando 3 israelenses armados com metralhadora para correr, demonstra muito bem que as capacidades operacionais deles são muito pequenas. Deixa eu ir atrás aqui. Pronto, ganhei mais 2 sacos, agora com 3 dá pra embalar minhas sementes, minhas manivas, minhas raízes, meus tubérculos, né? Eu deixo um aqui na minha mãe, onde eu vou embalar as mandiocas, e os outros 2 eu levo lá pra casa, porque tem mais um punhado de coisa lá. Acho que, na verdade, acho que eu vou gastar 2 aqui, muita maniva. Mas vamos voltar, gente. Perdão pelo vídeo aleatório, mas é porque, né? As coisas estão acontecendo. Finalmente, na graça de Deus. Bom, dando continuidade ao que nós estávamos falando, o ponto central aqui da nossa análise é que a essência da dominação americana, do Império Americano, que os Estados Unidos, eles alcançaram a dominação mundial impondo o dólar como moeda de reserva. Sem o dólar, os Estados Unidos não são nada, eles não são ninguém. É o dólar que eles imprimem como querem, do tanto que querem, que garante o poder dos Estados Unidos. Mas o que garante o dólar? No início era a produção industrial extraordinária. No fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, os Estados Unidos respondiam por metade da produção industrial do planeta Terra. Nesse contexto, faz sentido eles terem abandonado o padrão dólar-ouro, porque a produção industrial dos Estados Unidos era o que garantia o poder do dólar. Vocês produziam metade dos bens industriais do mundo. Para você comprar bem industrial, você tinha que usar dólar. O Nixon percebe a situação complicada da economia americana, que já estava começando. A decadência é um caminho longo. Ele já tinha percebido, no começo da década de 1970, a ascensão principalmente do Japão e da Alemanha. Então, ele entende que os Estados Unidos não conseguiriam manter a primazia absoluta da produção industrial no mundo. Certo? E aí ele acaba com o padrão dólar-ouro e cria o petrodólar, 50 anos atrás. Criou o petrodólar. Petrodólar, o fato de que o petróleo só podia ser comprado por dólar garante o poder do dólar. E o dólar garante o poder dos Estados Unidos. É assim que funciona. Só que esse ano a Arábia Saudita se desfez do petrodólar. Falou, vende petróleo em qualquer moeda. Tanto faz, né? Qualquer moeda que vocês tiverem, leva petróleo. Então, o poder dos Estados Unidos, hoje, não depende de outra coisa que não o dólar. E garante o dólar o poder militar. Só que com a decadência absoluta do poder militar, bom, deixa eu comprar papel higiênico aqui. Pronto. Terminei. Vamos terminar nossa análise também. Então, reiterando aqui, nossa análise meio caótica, eu peço desculpa. O poder dos Estados Unidos depende do dólar, e a aceitação do dólar hoje é pela força. Força militar. Aceita o dólar, nós explodimos você. Força econômica. Aceita o dólar ou nós roubamos seu dinheiro e sancionamos sua economia. É isso, é chantagem. Só que as coisas mudaram, né? Porque a partir do momento, eles já tinham confiscado, roubado, né? Dinheiro do Afeganistão, dinheiro da Síria, dinheiro do Irã, dinheiro da Venezuela.
os países que eles chamam de eixo do mal. O eixo do mal são os países que não os obedecem. Ok. Ruim, mas, né? Era só de país que enfrentaram os Estados Unidos. Ficava mais ou menos implícito que desde que você não enfrentasse militarmente os Estados Unidos, seu dinheiro estava garantido. Só quando eles roubaram os 300 bilhões de dólares da Federação Russa, isso adquiriu outro nível. Primeiro, porque os Estados Unidos não estão em guerra contra a Rússia. Oficialmente, não. Eles não estão em guerra. Então, a segurança jurídica oferecida pelo dólar reduziu-se a poeira. Reduziu-se a cinza. Ok? Não dá pra você confiar nessa moeda. Simplesmente não dá. E aí, aconteceu o que era previsto. Os países, um a um, foi retirando dinheiro que estava nos Estados Unidos. Foi desinvestindo. Foi deixando de comprar título da dívida pública americana. Aí é outra história. O título da dívida pública americana já está em mais de 35 trilhões de dólares e crescendo. Se você soma da dívida pública com a dívida fiscal, que já está em 2 trilhões, nós podemos dizer, sem dúvida, que a cada 90 dias os Estados Unidos aumentam a dívida em 1 trilhão de dólares. E uma dívida que não pode ser paga, vamos relembrar aqui as palavras sábias do Michael Woodson, não será paga. Traduzindo, você pega dinheiro dos Estados Unidos, você está se iludindo e se condenando ao calote. Os países começaram a perceber isso e parar de financiar aos poucos, estão parando de financiar a economia dos Estados Unidos. Mas, ao usar o SWIFT como arma para afetar a Rússia, e o Irã, e Cuba, e a Venezuela, os Estados Unidos, na prática, fizeram duas coisas. Primeiro, forçaram as nações do mundo a buscar alternativa ao SWIFT e forçaram os países do mundo a buscar alternativa ao dólar. As duas coisas têm o mesmo resultado prático, a desdolarização. Lembra que nós falamos, sem o dólar, os Estados Unidos não são ninguém? Então, além de cada vez mais fracos e mais incapazes no campo militar, com uma economia que patina e dívidas impagáveis, a dívida pública, nenhum país quebra na própria moeda. Mas a dívida particular dos Estados Unidos, de bancos, instituições financeiras, pessoas, famílias, empresas, considerando o seguro, já está se aproximando de 1 quadrilhão de dólares. É um valor insano e realista. A situação dos Estados Unidos hoje, ela é pior que a da Volkswagen. A Volkswagen quebrou, vocês sabem, estão ligados. Uma dívida de 400 bilhões de euros, uma dívida que pode ser paga. A Volkswagen está quebrada. Só que os Estados Unidos estão numa situação pior. Do ponto de vista fiscal, creditício, estão numa situação pior. Então os Estados Unidos também estão quebrados. É uma economia zumbi, com forças armadas zumbis, uma mídia zumbi, que se alimenta de cérebros, inclusive, e uma sociedade literalmente zumbi mesmo. Qualquer cidade que você procurar no YouTube, assim, ruas de Filadélfia, pode ser Phoenix, pode ser qualquer cidade americana, você vai ver as pessoas zumbificadas pelo fentanil. Os Estados Unidos acabaram. Falta cair. Mas eles mesmos estão providenciando o próprio tombo. E é isso. Muito obrigado. E, bom, podendo, curta, compartilhe. Tenha um bom dia.